texto também vai ser projetado. Se tiver alguém do seu lado que não está com a palavra de Deus, você pode compartilhar com ele também. A palavra de Deus diz assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para o lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-los aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhe faça? Eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quando assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo tesouro, Senhor Deus, das tuas sagradas escrituras. Obrigado, Senhor Deus, porque somos alimentados, o nosso espírito é alimentado. Nós somos encorajados, Senhor Deus, somos confrontados pela tua palavra. E nós te louvamos por isso. Porque se não fosse a tua palavra, Senhor Deus, nós estaríamos perdidos. Porque foi através da tua palavra que o teu evangelho chegou a nós e nós podemos responder com fé ao teu chamado. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande privilégio de ter acesso àquilo que o Senhor fala através das Sagradas Escrituras. Por isso eu te peço que nesse momento em que estaremos meditando a respeito do texto que lemos, que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos compreender o que o Senhor está falando conosco. Que esse texto provoque algo em nossos corações. E por isso nós pedimos que possamos estar inteiros, com a nossa atenção completamente voltada para aquilo que o Senhor está falando conosco. Que o teu Espírito nos ajude a compreender a tua palavra nesse momento. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Jesus está na marcha da salvação. Ele está indo rumo a Jerusalém. E essa marcha da salvação, ela é marcada por alguns contrastes. Jesus, ele está aqui marchando corajosamente para a cruz. E enquanto os discípulos, o texto fala que eles estavam amedrontados. Enquanto Jesus tinha coragem, eles demonstravam medo. Enquanto Jesus valoriza o serviço, os discípulos valorizam o poder. Enquanto Jesus tinha pensamentos de entrega total, os discípulos tinham pensamentos egoístas. Estes são os contrastes nesse momento da marcha da salvação. Na semana retrasada, eu estava ouvindo meu amigo, o pastor Daniel Mosca, numa pequena palestra que ele estava dando a respeito de serviço, o serviço
sendo remédio contra o consumismo religioso. E ele disse uma frase para sintetizar a sua palestra, que é muito curta, porém muito oportuna para aquilo que vamos meditar nessa noite. Quando ele disse o seguinte: quem não serve, dá trabalho. Quem não serve, dá trabalho. E o pastor Daniel Mosca, ele falando sobre esse tema, ele dizia a respeito do serviço como uma marca da caminhada cristã. Olhando para o próprio Jesus Cristo, nós vemos que ele veio, a sua missão foi uma missão de serviço. E isso é importante porque nós vivemos em tempos, sim, em uma realidade de um evangelicalismo que se tornou um produto a ser consumido com o objetivo de alcançar um outro objetivo. Na maioria das vezes, esse objetivo é o dinheiro, o sucesso, o poder, a afirmação pessoal. Mas nós vemos Jesus colocando essa ordem mundana de cabeça para baixo, contradizendo muitos que nos dias de hoje usam o nome de Jesus para pregar esse falso evangelho que promete sucesso, fama, dinheiro, que lidam com a palavra de Deus, lidam com a fé como um produto a ser consumido. Nós vimos no diálogo que Jesus teve no domingo retrasado, na pregação do pastor Eduardo, sobre o diálogo de Jesus com o jovem rico. Na semana passada nós vimos que aquele diálogo com o jovem rico provocou um diálogo de Jesus com os discípulos sobre o mesmo tema, colocando que o dinheiro ou qualquer outra coisa que tem esse poder atracional para que a gente ame em primeiro lugar, deposite a nossa fonte de satisfação, de confiança, como essas coisas têm o poder de tirar a nossa vida do centro, ou melhor, tirar Jesus do centro da nossa vida. E Jesus coloca essa ordem de cabeça para baixo. Essa contracultura apresentada por Jesus está ligada diretamente ao propósito da sua vinda. O pastor John Piper, no ano de 2006, ele escreveu um livro chamado 50 razões por que Cristo veio morrer. E entre essas razões, o pastor John Piper ele vai listar algumas, como Jesus veio para absorver a ira de Deus. Jesus veio para agradar seu Pai Celestial. Jesus veio para alcançar sua própria ressurreição dentre os mortos. Jesus veio morrer para mostrar a riqueza do amor e graça para com os pecadores. Jesus veio morrer para mostrar o seu próprio amor por nós. Jesus veio para morrer para perdão dos nossos pecados. Veio também para tirar e levar a nossa condenação. Ele veio morrer para nos tornar santos, irrepreensíveis e perfeitos quando estamos em Cristo. Dentre todas essas 50 razões, eu listei aqui apenas 8, existem outras 3 que são relevantes para nós, particularmente na mensagem de hoje. Nessas 50 razões, o pastor John Piper ele vai falar também que Jesus veio morrer para tornar-se um resgate para muitos, como o próprio Senhor Jesus afirma no versículo 45. Ele também vai dizer que Jesus veio morrer para nos chamar a seguir o seu exemplo de humildade e amor. Veio também morrer para resgatar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nação. E ao olhar para esse texto, especialmente no último versículo que a gente leu, 45, nós vemos a grandeza espiritual do nosso Senhor, quando Ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é um versículo chave do Evangelho de Marcos. É a razão última pela qual Jesus veio.
Essa afirmação de Jesus atinge o cerne do Evangelho, o padrão para todos nós que seguimos a Cristo. Somos enviados para servir, assim como Cristo foi enviado pelo Pai para servir. Tendo Jesus como nosso exemplo de serviço, precisamos compreender que precisamos estar dispostos até mesmo de dar as nossas vidas, se assim Deus ordenar, assim como Ele ordenou ao seu Filho. Em resposta grata àquele que veio e deu sua vida em resgate por muitos, o que o Evangelho fará em nós? O que o Evangelho provocará em nós a partir dessa verdade? A partir dessa realidade de que Cristo veio para servir e não para ser servido, que Jesus Cristo veio para dar sua vida em resgate por muitos. O que o Evangelho vai provocar em mim e em você? Como ele vai nos tornar? Mas nos tornará em servos modestos, humildes, assim como o nosso Salvador? Por isso, eu gostaria de refletir com vocês alguns aspectos que a gente precisa considerar antes de nos entregarmos ao serviço. Qual é a natureza do serviço? O que vemos e aprendemos com o maior servo de todos, o Rei Jesus? Por isso, o primeiro aspecto que eu gostaria de caminhar com vocês é sobre o caminho do serviço. O caminho do serviço envolve um custo. O texto diz que eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Poderíamos esperar que Jerusalém fosse o lugar onde a paixão de Cristo ocorreria. Mas agora está declarado. Os discípulos poderiam imaginar isso, mas Jesus ele fala claramente o propósito da sua ida. É a terceira vez que Jesus fala explicitamente que ele morreria, mas é a primeira vez em que Jesus fala dando detalhes como isso ocorreria. Jesus fala que a sua morte envolveria vergonha, traição, desprezo. Fala também da sua ressurreição como a vitória sobre a morte. Jesus, o Salvador, lidera esse caminho, ele vai adiante, com seu rosto voltado para o seu destino, para o destino que o espera, a cruz. Jesus, ele calculou o custo e nada poderia detê-lo em sua marcha para a cruz. Jesus sabia o que esperava por ele, os discípulos não. Eles observavam o nosso Senhor com espanto e com medo. Embora não tenha ideia do que está acontecendo e do que espera, essa incerteza pode ter contribuído para o medo dos discípulos. Jesus sabia o custo, e ele sabia plenamente. Jesus considerou o custo, mesmo quando os outros que estavam ao seu lado não entendiam. Por isso nós precisamos saber também que há um custo. E o caminho para o serviço, além de um custo, envolve também uma missão. Em particular, com os 12, Jesus fornece a profecia mais detalhada e precisa da sua paixão. 8 aspectos específicos de sua paixão e sua missão são delineados nos versículos 33 e 34. Deus soberano e providencialmente traça um caminho que ele trilhará e o plano que Jesus cumprirá. Novamente, não é diferente conosco. Deus orquestra os passos da nossa vida, até mesmo nos últimos detalhes, nos pequenos detalhes, até mesmo o nosso último suspiro de vida. Não há surpresas para o nosso Deus. E é interessante que quando nós assumimos o custo da missão, o custo do serviço, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, que não seguem a Cristo, não vão entender. A gente estava conversando sobre isso no meu pequeno grupo na última sexta-feira. Quantas vezes amigos e parentes que ainda não se entregaram a Cristo acham um desperdício o nosso serviço e o nosso envolvimento com a obra de Deus. Eles perguntam, assustados, ministério, você está brincando, você está maluco?
Que desperdício de talento e educação. Você estudou tanto, ou você tem tanta disponibilidade para estudar, poderia estar se envolvendo em uma atividade que você ganharia mais dinheiro e você está gastando o seu tempo com o ministério. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E esse plano ele está todo sob o controle do Pai. Assim como Cristo foi enviado para servir, Ele nos envia para servir também. Portanto, não se engane, precisamos considerar o custo do serviço. Porque o caminho para o serviço é desafiador. Ser um servo não é fácil. Especialmente para aqueles que foram treinados a sua vida toda para liderar. É muito difícil para aqueles que foram ensinados que bom é ser servido. É muito custoso para aqueles que sonham em ser servido em todas as áreas da sua vida. Entender que precisa ser um servo. Precisamos entender que há uma batalha na nossa mente. Há uma luta contra a nossa carne. Há uma voz na nossa cabeça que vem da nossa natureza pecaminosa, caída, que por vezes sussurra de forma persuasiva na nossa mente, tentando falar: ei, não serve ninguém não, o Senhor cuida de quem cuida de si mesmo. Se priorize, viva para você. Essa é uma verdade suficiente para nos enganar e uma heresia suficiente para nos desviar. O caminho do serviço, ele vai contra as nossas inclinações humanas. A gente vê isso relatado nos versículos 35, 36 e 37, no diálogo de Jesus com os discípulos. O pedido de Tiago e João revela total falta de compreensão a respeito daquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Revela também o egoísmo que estava no coração dos discípulos. Jesus já havia prometido aos 12 que eles se sentariam em 12 tronos com ele no seu reino. A gente vê isso lá em Mateus 19, 28. Porém, isso não foi suficiente para eles. Tiago e João queriam um lugar de ainda mais destaque ao lado do rei. Eles queriam 2 tronos mais honrados do que dos outros. O pedido deles é pelos melhores assentos da casa, os melhores assentos do reino. E o pedido deles revela pelo menos 3 aspectos do coração. Primeiro, que eles tinham um entendimento superficial do que significa seguir Jesus, do que significa ser discípulo de Jesus. E por vezes eu e você também temos ou desenvolvemos um entendimento superficial do que significa ser um discípulo de Jesus, assim como Tiago e João. O segundo aspecto é que a opinião inflada de Tiago e João, eles possuíam uma opinião inflada sobre a sua própria importância. Algo que aqueles que são chamados para liderar são especialmente suscetíveis a pensar assim, que possuem uma importância maior, que estão em uma categoria maior do que as outras pessoas. Isso demonstra também uma terceira característica, que eles possuíam uma incompreensão, uma compreensão equivocada sobre como Deus mede grandeza. Ser servo vai contra as nossas inclinações humanas. Ser servo, muitas vezes, vai contra a nossa opinião sobre nós mesmos. Sabemos quem somos, o que fizemos e o que merecemos. Ser servo, segundo o padrão de Jesus, é uma capacitação divina e não uma inclinação humana. Por isso há uma guerra
contra a nossa própria carne no nosso caminho de discipulado. Na época da maior glória do nosso Senhor, havia de fato homens à sua direita e à sua esquerda. Só que eles não eram os apóstolos. Não eram os apóstolos em tronos. Eram 2 criminosos em cruzes. Jesus, ao ouvir esse pedido dos discípulos, ele mostra graça, gentileza, no mesmo tempo que ele é firme, do mesmo tempo que ele é direto em sua resposta. Ele compara o seu sofrimento e morte, que se aproxima, a beber um cálice e experimentar um batismo. Jesus faz 2 metáforas interessantes e poderosas, porque beber um copo com alguém fala de compartilhar o destino daquela pessoa, vivenciar o mesmo destino do outro. O cálice também era uma imagem comum da ira de Deus no seu julgamento. Logo, a cruz foi um compromisso divino que Jesus assumiu. Naquele momento, Tiago e João não podiam compreender. Jesus revela que eles são, de fato, ordenados para um destino semelhante. Quem conhece a história dos apóstolos vai ver que Tiago, por exemplo, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Atos 12, 1 e 2 vai falar sobre o que aconteceu com Tiago. João, nós vemos lá em Apocalipse 1, ele experimenta sozinho uma grande perseguição de Domiciano e seria exilado na ilha de Patmos. Escolher quem ia sentar à direita e à esquerda do Senhor é uma decisão reservada ao Pai. E não é o tipo de pergunta que aqueles que estão caminhando com Cristo deveriam fazer. Infelizmente, Tiago e João não conseguem ver que o caminho para a glória é sempre um caminho de sofrimento. Antes da coroa, há um cálice de sofrimento. E é interessante porque nesse caminho, eles sofrem também com um conflito. Os outros 10 discípulos ficam zangados com os 2 por causa do pedido. Mas é interessante que a insatisfação dos outros discípulos provavelmente foi porque eles chegaram à conclusão: por que a gente não pensou nisso antes deles 2? Por que eu não pedi primeiro? Jesus intervém novamente nesse conflito que começa a surgir entre Tiago, João e os outros 10 discípulos e traz uma lição ainda mais poderosa sobre o que significa ser servo, sobre ser grande no reino de Deus. É uma lição difícil para aprender, não só para os discípulos. Nós temos a tendência de olhar que pessoas difíceis caminhavam com Jesus. Mas eu e você somos assim também. O mesmo pecado que habitava naqueles 12 homens cheios de defeitos, habita em mim e em você. Que Jesus começa a falar na lógica humana, parecia não fazer sentido nenhum. Pelos padrões terrenos, a autopromoção é uma coisa correta. Hoje em dia, o que mais tem é gente se autopromovendo. As redes sociais se tornaram a grande vitrine para a autopromoção. Quantas vezes as pessoas têm a necessidade, para atrair a atenção dos outros, ficar expondo as suas virtudes, nunca os seus fracassos. Por vezes pessoas se sentem sobrecarregadas e cansadas, porque acham que aquela vida artificial exposta nas redes sociais, ela é real. E falam: eu não consigo ser como aquela pessoa. Mas quem disse que ela é exatamente aquilo que ela mostra? A autopromoção gera lucro, é um comércio.
É igual aquela entrevista de emprego. Qual é o seu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Eu me cobro demais. Carlos trabalha com RH, já deve ter visto pessoas assim, né, Carlos? Qual é o seu maior defeito? Sou muito perfeccionista, eu me cobro demais. Eu sou workaholic. Eu dou minha vida pela empresa, isso eu sei que isso está errado. Ludmila também já deve ter visto muito caso assim, né, Ludmila? Também trabalha com RH. Só que pelos padrões celestiais, a autopromoção está totalmente errada. Por isso, no caminho de ser um servo, você precisa dizer não aos caminhos do mundo. O mundo perdido é movido por ambição egoísta, pelo desejo de poder, de posições. Quando Jesus faz esse paralelo com os governantes do mundo, diz que eles dominam, que eles exercem poder. No mundo, quanto mais importante você é, mais pessoas haverão para te servir. Só que no reino de Deus, Jesus diz que a lógica é outra. Que no mundo dele, quanto mais importante você é, mais pessoas você serve. Jesus, ele se opõe à mentalidade mundana, e nós também devemos fazer o mesmo. E é interessante que o texto, ele usa duas expressões diferentes para servo. Ele usa a palavra diáconos, da onde a gente tira a palavra diácono, que significa servo, e também a palavra doulos ou doulos, que significa escravo. Para ser servo, nós precisamos dizer sim ao trabalho de um escravo para Deus. Você quer ser grande? Quer fazer algo grande para Deus? Você quer agradar e honrar o Senhor? Agradar e honrar Jesus com a sua vida? Então se torne um diácono, um servo, como está no versículo 43. Seja um doulos, um escravo de todos, como está no versículo 44. Torne-se um garçom de mesa, na mesa do Senhor. Torne-se um empregado do reino de Deus. Torne-se um escravo de Cristo. Quando agimos assim, nós estamos desenvolvendo a mente de Cristo, estimando os outros acima de si mesmo, não dando atenção para os nossos próprios interesses, mas dos outros. Como o apóstolo Paulo fala à igreja em Filipe, no capítulo 2, nos versículos 3 a 5, na carta aos Filipenses. Jesus reverte todas as ideias de grandeza, virando a filosofia do mundo de cabeça para baixo. Aí a pergunta que eu te faço: para quem que eu e você vamos dizer sim? Isso será uma batalha. Para muitos não fará sentido. As pessoas vão te perguntar: ser um servo, para quê? Por quê? Pensa em você primeiro. Para de fazer tudo pelos outros. Eu já me deparei com pessoas que alegavam que se recusavam a servir no reino de Deus, na igreja de Cristo, sob a alegação que serve ao reino de Deus do lado de fora. Quanta mentira, gente. E até mesmo pecado em usar Deus como justificativa para a sua negligência. Deus nos fez povo para edificarmos uns aos outros através do serviço. O povo de Deus é edificado através do correto uso dos dons uns aos outros. E a partir disso, a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, começa a se tornar relevante para com os de fora também. E é interessante que o Senhor Jesus, ele traz o princípio para o serviço. O princípio para o serviço não são os meus interesses, mas a partir do dom que Deus me deu e a necessidade dos meus irmãos.
A igreja ela é dirigida por dons. A pior coisa que tem é alguém fazendo algo que ela não tem dom para fazer. Da mesma forma que está errado a pessoa fazendo algo a partir dos seus próprios interesses. Ela serve para ser colocada em destaque e não para a edificação da igreja de Cristo. O seu ministério não é para você. O seu ministério é para os seus irmãos. O dom que Deus te deu não é para ser usado em seu favor, mas para o favor de muitos. Talvez você tenha chegado até aqui desanimado, até esse ponto da pregação, pensando, como é difícil ser servido, ser um servo. Como é penoso, só consigo ver aspectos negativos até agora que você falou. Se você está pensando assim, talvez esteja faltando apenas uma coisa. Olhe para Jesus. Talvez todas as implicações no serviço, de fato, tenham dado um aspecto negativo. Mas o convite ou o imperativo para o serviço vem do próprio Cristo. Queremos ser igual a Cristo? Sejamos servos. Todos nós desejamos ser iguais a quem amamos. Na época que o Neymar tinha o cabelo moicano, o que mais tinha era criança com cabelo moicano, adulto também, porque amava o Neymar. Quantas vezes nós imitamos as pessoas que nós amamos? Zeferino e pastor Eduardo estão com a roupa igual, o amor cristão presente. Está vendo? Ninguém tinha reparado que eles estavam com a roupa igual. No final do culto vai todo mundo reparar. Aí por vezes nós falamos que amamos a Cristo. Por vezes nós falamos que queremos ser igual a Cristo. Às vezes cantamos isso. Né? Aquela música Hosana fala, quero ser igual a ti. De fato queremos ser igual a Cristo? Se amamos a Cristo e queremos ser iguais a Ele, não há outro caminho a não ser o serviço. Porque Ele mesmo fala que Ele veio para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Jesus fala que vai morrer em Jerusalém. E Ele diz o porquê. Jesus faz uma promessa que nenhum outro líder religioso do mundo fez ou poderia fazer. Ele veio para servir a você e a mim, não apenas como nosso exemplo, mas como nosso resgate. O teólogo William Lane Craig vai dizer, a reversão de todas as ideias humanas de grandeza e posição foi alcançada quando Jesus veio, não para ser servido, mas para servir. Mais uma vez, John Piper, no seu livro O Filho do Homem, ele diz que Marcos 10:45 é o que transforma o cristianismo em evangelho. Portanto, olhe para Jesus e siga a Cristo no servir. Jesus, ele é um Messias sofredor, um Messias servo, o homem para todos os homens, o homem do céu, o Filho do homem, que está acima de todos nós, não veio para ser servido, mas para servir. Seguir o Filho de Deus é sobre alguém que existiu eternamente com o Pai, como resplendor da glória de Deus e a expressão exata da natureza de Deus, e assumiu a natureza humana através do nascimento por uma virgem, concebida milagrosamente pelo Espírito Santo, para que ele seja o Filho de Deus de uma forma totalmente única. É sobre a vinda de um homem chamado Jesus, em quem aprouve habitar toda a plenitude da divindade, como diz Colossenses 2:9. É sobre a vinda da plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, que foi profetizada pelos profetas antigos, que viria o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. É disso que se trata seguir a Jesus. Se Ele serve, nós também devemos servir. Se Ele se doa, nós também devemos nos doar. C.J. Mahaney diz também, em última análise, o nosso serviço cristão existe apenas para chamar a atenção para esta fonte, para nosso Senhor crucificado e ressuscitado, que se entregou como resgate de muitos. Portanto, olhemos para Jesus e sigamos a Cristo no servir e também no sacrifício. Jesus, Ele veio para dar a vida, ninguém a tira, é Ele que se doa. A morte de Jesus não foi ocasionada por uma conspiração, mas pela sua doação. Jesus, Ele não teve que morrer apesar do amor de Deus. Ele morreu por causa do amor de Deus. Você consegue compreender a diferença disso? Ele morreu porque Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. A cruz é a autossubstituição de Deus pela humanidade pecadora. Ele veio para dar a sua vida como resgate. Isso é o que os teólogos costumam chamar da troca maravilhosa. Precisávamos de um resgate porque havíamos nos vendido alegre e voluntariamente à escravidão do pecado. Quando Deus nos compra dos nossos antigos senhores, o pecado, a morte, o inferno e Satanás, Ele nos liberta. Vocês se lembram, algumas semanas atrás, quando a gente cita o profeta do Antigo Testamento, que tinha poder legal sobre a sua esposa, ela se prostitui e ele a compra de volta? Nós também tínhamos nos vendido ao pecado, à morte, ao inferno e Satanás. E Deus nos compra de volta. 1 Pedro 1, de 18 a 21, vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O apóstolo Pedro fala aqui da expiação substitutiva de Jesus, que a morte sacrificial de Jesus na cruz comprou para mim e para você a libertação da escravidão daqueles que estavam no pecado, que eram escravos do pecado. A justiça de Deus exigia isso, o amor de Deus nos proporcionou isso, portanto fomos adotados por uma nova família. Não existe uma liberdade verdadeira fora de Cristo. Todos nós somos escravos de algo ou de alguém. Qualquer pessoa, por mais que ela se esforce, por mais que ela ame, até mesmo a liberdade humana, valores que são caros para nós também, ela é escrava do pecado se não estiver em Cristo. Só existe liberdade para aqueles que foram comprados. Se não formos escravos de Cristo, somos escravos do pecado. É sobre isso que Cristo veio fazer. Cristo não veio para implementar uma nova cultura, uma sociedade diferente, propor novos valores. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. E não há libertação a não ser pelo Evangelho. Não há libertação a não ser pelo novo nascimento. Não há libertação a não ser pela graça de Deus. Quando recebemos Cristo,
Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Fugimos como tolos e nos vendemos a Satanás e a escravidão desde a queda. Jesus olha e vê a nossa situação lamentável, sem esperança, paga o resgate, nos redime da escravidão e nos leva para a casa do Pai. A maior e melhor pessoa que já viveu nesse mundo foi um servo humilde. E por vezes, nós admiramos tantas pessoas, temos tantos modelos, queremos ser iguais a essas pessoas. Eu não estou falando que os homens não têm nada a compartilhar de bom conosco, claro que tem, a graça comum. Mas saiba, não existiu ninguém melhor que Jesus. O único ser humano perfeito que viveu nesse mundo foi um servo. Se você anda fascinado por exemplos de dominação, de poder, saiba que não existe outra pessoa melhor para você se inspirar e imitar a não ser Jesus. E ele foi um servo. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses 2:3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu gostaria de encerrar esse sermão citando Francis Schaeffer, em seu livro Não Há Gente Sem Importância, quando o autor entende que o nosso Salvador nos chama a fazer. Ele diz o seguinte: Cristo ensinou a seus discípulos que eles não deveriam ser chamados de rabi ou mestre, e que o maior entre eles seria o servo de todos. Cada um de nós não tende a inverter isso, seguindo nossas inclinações naturais, como homens caídos, ignorando a palavra de Deus. Não gostamos do primeiro lugar? Buscar o lugar mais elevado está em contradição direta com o ensinamento do Senhor. Se vamos fazer a obra do Senhor, a maneira do Senhor, devemos levar a sério o ensinamento de Jesus. Ele não quer que prossigamos para o lugar mais importante, a menos que Ele mesmo torne impossível fazer o contrário. Se tivermos a mentalidade do mundo de querer o primeiro lugar, não estamos qualificados para a liderança cristã. Essa mentalidade pode nos elevar à liderança eclesiástica ou nos tornar um grande nome entre os homens, mas nos incapacitará para uma verdadeira liderança espiritual. Na medida em que queremos poder, estamos na carne, e o Espírito Santo não tem parte conosco. Você foi enviado para liderar? Talvez. Se você é um cristão, a liderança pode ser uma possibilidade na sua vida. Mas você foi enviado para servir? Se você é um cristão, com certeza. Sendo líder ou não, todos nós somos servos do Senhor, e sendo servos do Senhor, como o próprio Senhor falou, somos servos de todos. Você ama Jesus? Quer se parecer com Ele? Tem Cristo como seu referencial de vida? Então sirva ao povo que Ele resgatou, servindo com a sua própria vida. Servir somente quem você ama, quem você gosta, seus amigos, seus familiares, aqueles que compartilham de gostos e interesses iguais ao seu. Não precisa do Evangelho para isso. A própria palavra de Deus nos fala que amar quem a gente ama, até os pagãos fazem. O serviço cristão, ele é demonstrado a partir do meu serviço através do interesse do outro e não do meu próprio interesse. É se relacionar com o outro, porque Deus se relacionou conosco quando nós não tínhamos interesse algum de nos relacionarmos com Ele. Pelo contrário, nós éramos inimigos dEle. Isso deve moldar a forma como nós nos relacionamos com o povo de Deus, sabendo que o maior vínculo que há entre nós
não são interesses pessoais, não são meus gostos pessoais, não é a partir daquilo que vai ser bom para mim, mas porque Cristo derramou seu sangue para fazer de nós um povo. O Evangelho nos leva a servir a todos a quem Cristo comprou. Aqueles que já foram alcançados e outros que foram comprados, mas ainda estão perdidos e precisam da ação de Deus através da sua igreja. E esse povo a quem Deus comprou não é a torcida do meu time de futebol, embora existam times que é difícil pensar que Jesus morreu para aquelas pessoas. Não vou citar aqui que eu não quero arrumar confusão no final do culto. Não são pessoas que fazem parte do meu condomínio, do meu círculo social. Esse povo a quem Cristo comprou é a igreja. Esse povo a quem nós devemos servir. E nesse serviço implica se entregar para o resgate de muitos. Deus não enviou Jesus Cristo para morrer, para formar um clube, mas para formar um povo que está em busca daqueles que em Cristo morreu. A igreja em missão é uma igreja que serve. É uma igreja que está preocupada em fazer aquilo que Cristo mandou a gente fazer. É uma igreja que está preocupada em se identificar com a missão do Rei, daquele que foi enviado para servir. E ele veio para servir com a finalidade de resgatar muitos. Você está disposto a isso? Você de fato ama Jesus? Você de fato quer ser igual a Cristo? Então seja um servo. Você quer ser igual a Jesus? Sirva e tenha paixão, tenha como objetivo o resgate daqueles que estão perdidos. Porque foi para isso que Cristo veio. O versículo 45, como disse o pastor John Piper, é o que torna o cristianismo em evangelho. É o que demonstra claramente o propósito da vinda do nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo, servo sofredor, que se fez homem como nós, que se abaixou a nossa pequenez de seres humanos frágeis para dar a sua vida por muitos. E se estamos aqui é porque nós fomos alvo desse amor. Nós fazemos parte desse povo, desses muitos a quem o Senhor decidiu salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, pelo precioso sangue de Jesus que nos comprou e nos fez família. Se porventura há pessoas aqui que estavam aqui nessa noite tentando atrair a atenção do Senhor, que estavam aqui acreditando que através dos seus próprios méritos iriam alcançar a redenção, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e que elas possam compreender que o teu Filho se fez servo de todos e se sacrificou para o resgate de muitos. Que elas possam compreender essa verdade e responder com fé a mensagem mais importante de todas, que é a mensagem do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta e que ela nos ensine cada dia a sermos servos, a servirmos assim como teu Filho serviu. E foi através do serviço do teu Filho que nós fomos alcançados. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém.